Bem, vamos então à nossa terceira parte, vamos falar agora da interpolação aritmética. Fazer interpolação aritmética é encontrar os meios aritméticos. Como assim? Então vamos pegar no exemplo uma PA como sendo 2, 5, 8, 11, 14 e 17. Então, olha essa PA. A gente já pode perceber nessa PA que os números 2 e 17 são chamados de extremos, enquanto os demais, são chamados meios. Por exemplo, 5, o 8, o 11, o 14 são chamados meios. Meios por quê, professor? Porque estão, obviamente, no meio, no meio entre um e outro valor. Mas chamar de meios aritméticos é pensar da seguinte maneira: como que eu vou ter ali dentro dessa PA, como que eu posso encontrar esses valores? Eu digo, olha, primeiro a gente tem que saber se tem 2 extremos e 4 meios, eu já posso imaginar, faltou um número na verdade aqui, 5, 8, 11, 14, sim, 2 extremos, e aqui eu vou ter 2 extremos e 4 meios. Então, eu tenho ao todo, tenho 6 valores, Então, se eu considerar, eu tenho 2 extremos e 4 meios, eu tenho ao todo 6 termos, Então, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4. Então, 2 extremos e 4 meios. Então, na verdade, o número de termos da minha PA será 6 termos. Só para saber, Então, o que a gente pode pensar é o seguinte: se eu conheço essa PA na íntegra e sei qual é a razão entre elas, ou pelo menos sei o número de termos que ela tem, então é possível encontrar cada um dos termos utilizando a equação do termo geral. Não é verdade? Então eu posso encontrar cada um dos termos, eu posso escrever a equação do termo geral, já que eu sei que para essa PA aqui, a razão dela é 3. Como assim? Do 2 por 5 aumenta 3, do 5 por 8 aumenta 3, assim vai. Então, se a razão é 3, eu poderia escrever essa PA como sendo AN, vai ser o A1, o A1 é 2, mais N menos 1 vezes a razão, que é 3. Então, eu poderia escrever, simplesmente arrumando, dizer que AN é 2 mais 3 vezes N menos 1. Pronto, coloquei a razão para frente. Só essa a ideia aí. Tá, então já poderíamos escrever qualquer número colocando aqui nessa expressão. Ok, e o que é interpolar meios aritméticos? Então, interpolar meios aritméticos é encontrar K-valores. Olha só, imagina que eu tivesse uma PA2 e eu não soubesse quais são os números que estão aqui, e ela chega até 17, por exemplo, essa PA aqui. Eu digo que esses valores aqui são K-meios, Tem K-meios aritméticos. Tá? Então, eu tenho K-meios aritméticos. Partindo de quem? Sabendo a quantidade de meios que eu tenho. Então, eu digo, olha, eu sei que são 4 meios. Aqui eu tenho o meu K, por exemplo, nessa PA, ele seria 4 meios. Eu disse, eu quero interpolar esses 4 meios considerando isso aqui. Aí você fala, é possível? Claro que eu tenho o A1 e eu tenho o AN. Daí, se você tem o A1 e o AN, você descobre a razão. E aí, a partir da razão, você acha todo mundo. Vamos lá. Partindo de A1 e AN, a gente encontra a razão, que aqui nós encontramos foi 3. Bem, mas eu vou fazer um exemplo novo. Então, vamos pegar aqui. Eu quero saber quantos são, vou colocar assim, quantos são os números. Vamos colocar assim, quantos são os números? São os meios, Os meios a interpolar entre 8 e menos 48 para que a razão seja igual
a menos 4. Uau! O que significa dizer isso? O seguinte, eu digo, olha, eu tenho o 8 e eu tenho o menos 48. Tá? Esses são os extremos. E aqui eu tenho uma sequência de números que nós não conhecemos. Mas eu digo, olha, quantos são, né? Quantos são esses números que eu preciso encontrar aqui no meio para que a razão dessa minha PA seja menos 4? Aí você fala, o que eu devo fazer? Ora, tu tens o A1 e tu tens o AN. Não sabemos qual é o valor do N, mas nós temos o primeiro e o último. E eu quero saber quantos números tem aqui. Esse é o AN. E a razão é 8. Então, tu precisa saber aqui quantos são, qual é a quantidade. Não dos, tu quer, não o todo, tu quer saber a quantidade dos meios. Quando tu acha o N, tu tem que lembrar que o N é a quantidade total. Ou seja, se eu quero o K, eu tenho que lembrar que o K vai ser N menos 2. Você fala, por que o K é N menos 2, professor? Simplesmente porque 2 já estão aqui. Eu quero só esses que estão aqui no meio, que é a quantidade de meios que ele quer saber. Então vamos lá. Vou usar a equação do termo geral. E vamos descobrir quem é esse K. Mas primeiro a gente vai descobrir, claro, o N. Eu poderia substituir o N menos 2 aqui na expressão, para trocar por K, mas não vou fazer isso. Vamos lá. Então, quem é o AN? É menos 48. Eu vou mudar a cor aqui, né, para uma cor que você consiga perceber. Né, vou colocar aqui o roxinho. Né, menos 48. O A1 é 8, mais N menos 1, vezes qual é a razão? Menos 4. Então, eu vou ter isto aqui. Vamos só ajustar aqui. Menos 48 igual a 8, mais, vou multiplicar N vezes menos 4, ajustando aqui, ó, N vezes menos 4, menos 4N. Menos 1 vezes menos 4, mais 4. Então, agora, eu terei menos 48 igual a 12 menos 4N. Olha aí, né? Vou pegar o 4N e passar para o lado de cá, 4N positivo, deixa o 12 deste lado, pega o 48 e passa para cá, mais 48. Então, 4N será 60, somando, né? Daí, claro, eu terei que o N será 60 dividido por 4. Quanto é 60 dividido por 4? O N é igual a 15. Ora, como o N é igual a 15, então o nosso K esperado é quem? É 13, né? Que é 15 menos 2. Então, K vale 13. Então, significa dizer que existe 13 números aqui dentro, entre o 8 e o menos 48. Poderíamos até fazer, né? Se quiséssemos aqui, tirando de 4 em 4. Você ia fazer até chegar lá. Mas essa ideia te permite encontrar para qualquer situação. Eu estou pegando uma quantidade pequena. Você ia escrever 13 números. A pergunta que te faz é, tu conhece a razão. Quando tu não conhece a razão, é mais complexo. Vamos usar mais um exemplo. Pole 8 meios aritméticos entre os números. Que números? Vou colocar aqui. Menos 2 e 43. Cara, aqui nós temos um detalhe interessante. A minha sequência, que a minha PA, ela começa com menos 2. E ela vai ter uma quantidade de números aqui, ao todo são 8, né? Aqui são 8 valores, 8 números, e aí ela finaliza com 43. São 8 meios, só para lembrar. Então, o meu N nessa PA vai ser 8 mais 2, porque são os extremos. Então, eu tenho ao todo 10 números. Eu tenho aqui que o A1 vale menos 2, e o meu A10, agora já sei que esse cara é o A10. O meu A10 vale 43. Nós não conhecemos a razão. A razão, para a gente, ela é desconhecida ainda, né? Então, eu vou usar a expressão aqui, né? Eu vou usar a expressão, no caso aqui, do AN, né, do termo geral. Vou usar a expressão do termo geral e digo assim, ó, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos substituir. O A10 é 43, o A1 é menos 2. Como o N é 10, 10 menos 1, 9 vezes R. Pronto. Então, temos aqui, vai ficar assim, 43 mais 2, passei o 2 para lá,
igual a 9 vezes R, daí eu vou passar para cá, 9R igual a 45, o R então igual a 45 por 9, o R igual a 5. Como o R igual a 5, ele quer que você escreva os meios, vamos lá, vou só colocar aqui a cor, né? Menos 2, vamos colocar uma vírgula e vamos colocar os outros de outra cor aqui. Mais 5, menos 2 mais 5, 3, 8, 13, 18, são 8, né? Então 2, 4, tem 4. 23, 28, já tem 6. 33, 38. E agora o último termo, que é o nosso 43. Pronto. Então a nossa PA escrita aqui, ó, daqui até aqui, são justamente os 8 meios que ele pediu para a gente interpolar, né? Nossos 8 meios. Essa é a maneira de resolver, né? A partir da ideia dos meios aritméticos, a gente vê algumas propriedades importantes aqui da PA. Quais são as propriedades que são relevantes? Primeiro, se a gente observar, né, vamos pegar aqui uma PA como referência, a PA 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 27 e 31. Essa PA tem razão 4 e tem essa quantidade de quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Se a gente observar direitinho, né, a gente pode perceber que o termo 3 e o 31 são equidistantes. Por exemplo, quais são os termos equidistantes? Se a gente for fazer, como é uma PA, o N para a gente é par, né, o número de termos é par, o que vai acontecer? Ela tem a quantidade até aqui 4 termos, então esses termos aqui são equidistantes, equidistantes, equidistantes e equidistantes. Então a gente já percebe, por exemplo, que os seus termos, por exemplo, quem são os termos que eu estou falando aqui? O termo 3 e 31, se eu fizer 3 e 31, ele tem é equidistante, né? O mesmo termo 7 e 27 são equidistantes. Por que eu estou colocando essa soma? Porque se a gente somar, observa, o 11 e o 23 também são equidistantes. O próximo, o 15 e o 19 também são equidistantes. O que a gente consegue perceber nessa ideia dos termos equidistantes é que a soma desses termos tem o mesmo valor, os termos equidistantes. E é claro que a gente só vai perceber porque essa PA aqui é par. Você pergunta, se ela fosse ímpar? O termo do meio ia ficar sozinho. O termo do meio é a média dos termos. Olha só, numa PA de ordem par, os termos equidistantes têm a mesma soma. Numa PA de ordem ímpar, né, a gente pode colocar que a média dos termos equidistantes dá o mesmo valor. Aqui também poderíamos escrever isso, né? A média dos termos, eu poderia colocar essa propriedade, que a média dos termos equidistantes é constante. Tá? É o mesmo valor, né? É constante. Isso aqui é uma propriedade importantíssima. Então eu poderia pensar assim, claro, a soma é a mesma, então a média também vai ser a mesma. Mas quando a gente escreve dessa maneira, a gente pode perceber que se eu tivesse, imagina vocês, para uma PA de ordem ímpar, vamos pensar assim, uma PA é menos 4, menos 1, 2, 5, 8, 11, 14. Olha só. Então, se a gente contar os termos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é uma PA de ordem ímpar. Né? Ímpar. O que vai acontecer para essa PA? Se eu tentar fazer a média dos termos equidistantes, o que vai acontecer? Eu vou pegar, veja bem, esses dois primeiros. Não ficou tão bem riscado essa minha, mas é assim, se eu pegar esse termo aqui, ó, que é o 14, e eu pegar o menos 4, se eu fizer essa soma aqui, então eu vou ter uma soma equivalente a essa. Olha aí, com 11. Se eu pegar o 2 e o 8, também. Aí você fala, mas o 5 ficou sozinho. Por isso que, em vez de falar de soma, a gente diz, olha, a média dos termos equidistantes. O menos 4 mais o 14, quando eu divido por 2, esse número é exatamente igual a menos 1
mais o 11 dividido por 2, que é exatamente igual a ao próximo termo, que é o 2 mais o 8 dividido por 2, que é exatamente igual a 5, que é o termo central. O 5 aqui é o termo central. Se ela for ordem ímpar, o termo central vai dar a média de qualquer termos equidistantes. Beleza, mas veja bem, né, quando eu estou colocando assim, isso aqui vai dar 10 por 2, 5, todos dá 5. Aí você fala, mas porque você pegou, por exemplo, em relação a esse ponto? Aí você pergunta, mas se eu pegasse, trocasse a ordem, né, por exemplo, somar dois termos que não fossem equidistantes, daria a média? Claro que não, essa propriedade é para termos equidistantes. Mas a gente pode elaborar o seguinte, se eu tiver três termos, né, três termos consecutivos, a média dos extremos é o termo central. Você fala, como assim? Olha, só vale para três termos. Então, dos extremos, imagina, eu vou pegar três termos, vou pegar o menos 1, o 2 e o 5. Tá? Menos 1, 2 e o 5. Pegando esses três termos aqui. Não importa onde peguei uma ordem qualquer, só que eles têm que ser consecutivos, ou seja, um após o outro. Então, se a gente observar, menos 1 mais 5 dividido por 2, isso aqui vai dar 2, que é justamente o termo central. Vou fazer novamente, vou pegar os termos, por exemplo, aqui, 5, 8 e 11. 5, 8 e 11. Vou pegar esses três termos aqui. Vou fazer a média novamente. Quem é a média? 5 mais 8, mais 11, que são os extremos, dividido por 2. Quanto que vai dar isso? 16 por 2 dá 8, que é o nosso termo central. Então, essa é a segunda propriedade mais importante, uma segunda propriedade que a gente pode observar olhando os termos de uma PA. Primeiro, que a média dos extremos é sempre um valor fixo, né? Que se a PA for de ordem par é o mesmo número, se a PA for de ordem ímpar, a soma dos extremos dá o termo central. E se eu pegar três termos consecutivos, a média dos extremos é igual ao termo central. Essa é uma ideia muito bacana aí para a gente usar quando está trabalhando com PA. Então, essa nossa parte, terceira parte, fica por aqui.